que será que o patrimônio explode a partir dos primeiros 100 mil reais? E por que a sua vida é transformada completamente? Muita gente fala do primeiro milhão, mas a verdade é que nos primeiros 100 mil reais, aí sim a sua vida financeira é transformada. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E a meta de muitas pessoas é alcançar o primeiro milhão de reais, o grande sonho do primeiro milhão, que a gente sabe que hoje em dia não é a mesma coisa de 10, 20 anos atrás por conta da inflação, mas ainda assim é um valor muito importante, muito simbólico. A média salarial no país fica ali em torno de 3 mil reais, ao passo que com 1 milhão de reais investidos, você consegue facilmente 5 mil reais por mês bem investidos. Por isso que 1 milhão de reais acaba aposentando grande parte dos brasileiros. Mas a verdade é que o seu foco não deve ser no primeiro milhão, mas sim nos primeiros 100 mil reais, porque é ali que a coisa muda completamente. E não sou só eu que estou falando isso. Charlie Munger, falecido sócio do Warren Buffett, disse a mesma coisa. É como se, antes dos primeiros 100 mil, você devesse dedicar muito esforço e energia para alcançá-lo. Passou desse patamar? Aí as coisas andam, as coisas fluem. Mas por que isso acontece? Qual a razão disso? Não é só matemática. Sim, a matemática acaba favorecendo e muito a partir dos primeiros 100 mil reais, mas o motivo não é apenas este, como eu vou falar aqui com vocês. Mas a grande questão inicial é, quanto tempo leva para eu juntar 100 mil reais? E para isso, você pode utilizar uma calculadora de juros compostos, que vai te auxiliar nesse planejamento. E para isso, você tem a calculadora do Investidor 10. Vai lá no site do Investidor 10, clica aqui em mais, você vai aqui em ferramentas, calculadoras, você tem a calculadora de juros simples, que não vai te importar porque os investimentos rendem juros compostos, não são todos, por exemplo, bonds é juros simples, mas isso aqui não é tema do vídeo. Calculadora do primeiro milhão, não é tema aqui também. Juros compostos, aqui que você vai clicar. Aqui você vai colocar o valor inicial. Vamos supor que você consiga guardar 500 reais por mês. Essa é a sua realidade atual? Você consegue guardar mais, menos? Conta para mim aqui embaixo. Mas supondo que você consiga guardar 500 reais por mês. Se você consegue guardar 500 reais por mês, você já é um herói brasileiro, porque no Brasil a maioria das pessoas estão endividadas, deficitárias. Mas colocando aqui 500 reais, o investimento mensal, 500 reais também. E é claro que esses 500 reais precisam ser aumentados ao longo do tempo. Você precisa se esforçar para majorar esses 500 reais. Por quê? Porque senão a inflação vai corroer o poder de compra desses 100 mil. Então você precisa jogar nos aportes os efeitos da inflação. O que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos uma inflação de 5% ao ano, que é mais ou menos essa inflação esperada aqui no Brasil, inflação oficial, não sei a sua inflação pessoal, mas partindo do pressuposto que a sua inflação seja próxima da inflação oficial, é só um pressuposto, você vai precisar aumentar os seus aportes anualmente a uma taxa que supere essa taxa de inflação. Então, você aporta 500 reais por mês. Significa que para você compensar a inflação, no ano seguinte e no seguinte, você precisa aportar mais de 5% a mais. Ou seja, vamos lá, 500 reais no primeiro ano, inflação de 5%. No segundo ano você vai ter que aportar quanto? 500 reais mais 5%. Melhor que tem uma folga, mais 6%. Logo você vai ter que aportar 530 reais. Aí depois tivemos uma inflação no ano 2 de 6%. Agora aporte 7% a mais. Então você estava aportando 530 reais e passará a aportar 567,10. A inflação também é juro composto, então você precisa crescer em juro composto o seu aporte. Fazendo isso, você não vai precisar se preocupar muito com a inflação, ok? Além de tudo, você tem a taxa de rendimento esperado no seu investimento. Mas, como não há como prever a inflação, a gente vai deixar como se fosse um aporte estático de 500 reais. Então entenda isso. Aumente o seu aporte ao longo do tempo, seja para compensar a inflação, seja porque você está conseguindo ganhar mais. Passou a ganhar mais o seu trabalho, teve promoção, arrumou a sua vida financeira, se aperfeiçoou e agora o valor do seu trabalho é maior, seja qual for o motivo. 500 reais por mês, taxa de juro razoável. 12% ao ano você acha razoável? No Brasil é razoável, ok? Porque nós temos hoje, por exemplo, uma taxa Selic em 10,5% ao ano com perspectiva de subida. E quando você tem uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, num patamar superior a 10%, você tem títulos de crédito privado e bancários que remuneram acima disso. Senão, ninguém vai investir
nesses títulos, vai comprar o próprio Tesouro Selic. Sendo assim, você encontra hoje em dia 12% ao ano, talvez até 13% em títulos bancários mais arriscados, por exemplo. Vamos ficar no 12% ao ano. E aí aqui a gente coloca o período. Qual período você acha que seria necessário com essas premissas para chegar nos primeiros 100 mil? 9 anos? Em 9 anos você quase chegaria nos primeiros 100 mil. Chegaria em 94.816. Agora, se você conseguir 13% ao ano, é difícil, mas 1% a mais já faria com que você chegasse aos 100 mil em 9 anos. Vamos ficar no 12%, para ninguém falar aqui que eu tô ficando maluco. E aí em 10 anos, com certeza, esse patamar seria superado. E aí aqui você já começa a perceber, na própria evolução desse patrimônio, que a sua vida já ficaria bem diferente. Por quê? Vindo aqui nessa tabelinha, a gente vê que no primeiro mês, o juro recebido seria bem frustrante. 4,74. O curto prazo é frustrante mesmo. Então todo mundo que fica só conectado com o curto prazo, com o presente, acaba nunca ganhando dinheiro, acaba sendo uma pessoa desanimada, uma pessoa que não acredita no futuro. Se você é essa pessoa, mude a sua postura agora, senão você não vai evoluir como ser humano, não vai melhorar a sua vida financeira. Você precisa ter visão de longo prazo. O efeito da composição está no longo prazo. As recompensas grandiosas estão na espera. Espera significa aguardar, é o que disse o Charlie Munger e é o que vai te dizer qualquer pessoa que realmente se preocupa com o outro. E uma pessoa de sucesso nunca vai te falar, uma pessoa realmente de sucesso, para você se preocupar excessivamente com o curto prazo, mas sim com o longo. E por quê? Porque se você tiver paciência, veja como vai evoluindo o juro que você vai recebendo mês após mês. A tal ponto que, no mês 74, o juro que você terá recebido, olha que bacana, é justamente o valor do seu aporte. Olha só que poderoso o juro composto. Por quê? Porque juro composto é isso. Você recebe juro sobre o juro. Não é o juro simples, que rende de forma fixa sobre um capital inicial. Então, por exemplo, tenho R$1.000, 10% ao ano. No ano 1, eu vou ganhar R$100. Só que no ano 2, eu vou ganhar só R$100? No juro simples, sim. Já no juro composto, não. Por quê? Porque será 10% não em cima de R$1.000, mas de 1.100 e assim sucessivamente. Você já sabe disso. Mas olha que poderoso, o valor do seu aporte já vai ser justamente o juro que você vai receber no mês 74, ou seja, após 6 anos aproximadamente. Após o 6º ano, no geral, o aporte ele virá do próprio juro. E a multiplicação vai acontecer de uma maneira muito mais explosiva já a partir do 6º ano, em que você teria acumulado os primeiros R$53.000. E assim, a gente gera um hábito virtuoso de querer investir cada vez mais. A verdade é que nos primeiros R$10.000, você já começa a ter um hábito virtuoso. Porque você já vê o seguinte, bom, já estou ganhando 100 por mês. Olha, estou ganhando 100 por mês, sendo que eu aporto R$500 por mês. Já é ali 20% do meu aporte. Pô, já faz sentido eu me esforçar para aportar mais. Então, o hábito, o comportamento virtuoso, ele gera um ciclo virtuoso de comportamento. Você fica, entre aspas, viciado em aportar porque você está vendo o seu dinheiro crescer, está vendo uma recompensa, que no começo é muito pequena. Essa recompensa aqui, ela é desestimulante no curto prazo, mas no longo prazo a recompensa é tão boa que vai fazer com que você queira investir cada vez mais. E não só isso, quando você começa a lidar com dinheiro, começa a ver dinheiro entrando de forma passiva na sua conta, você passa a ver o mundo de outra maneira. Você passa a estudar mais sobre negócio, sobre dinheiro, sobre mentalidade financeira, sobre hábitos de disciplina, porque guardar dinheiro é um hábito muito de disciplina. No começo você não tem motivação nenhuma, então é pura disciplina. Já ao longo do tempo, quando você vê essa bola de neve crescer, chegando finalmente nos primeiros R$100.000, aí você está com muita motivação, mas precisou de muita disciplina antes para isso acontecer. E aí quando você chega nos primeiros R$100.000, sabe por que o seu patrimônio explode? Primeiro por uma razão matemática. Cheguei nos 100 mil, se eu tenho R$100.000, o que vai acontecer com o juro que eu já estou recebendo a partir de então? 967, 981, 995 mil reais. Imagine um ano excelente na Bolsa de Valores. Um ano excelente, em que você ganha 20% naquele ano. Se você tem R$100.000, 20% são R$20.000. R$20.000 recebendo de forma passiva, para muita gente, é algo impressionante. Aí você chega nos primeiros 200 mil. Sabe quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer 4 anos depois. Você vai ter ultrapassado 200 mil. Só mais 4 aninhos. Se você ganhar 20% de novo em um ano top de bolsa, de mercado, você vai ganhar R$40.000. Imagina só ganhar num ano R$40.000 de forma passiva. E aí voltando aqui para os primeiros 100 mil, você consegue perceber que
a partir desse patamar, o seu patrimônio começa a crescer muito rapidamente por uma razão matemática, mas não só por isso, mas também porque você agora já investe de forma automática. Você faz tudo no automático, nem precisa se preocupar em investir. Você já faz isso de uma maneira habitual. E, durante todo esse período de muita disciplina, nesses 10 anos, você adquiriu conhecimento sobre dinheiro, negócios, mentalidade financeira, bons hábitos. Agora você se tornou uma pessoa muito melhor e muito mais preparada para gerir os primeiros 100 mil reais. E assim você vai muito mais rápido alcançar o primeiro milhão de reais. Muito mais rápido. Porque agora você tem mais dinheiro, sabe como gerir melhor o seu patrimônio, vai saber ganhar ainda mais rentabilidade, provavelmente. E assim, nesse processo, para chegar no primeiro milhão, agora você já aporta o quê? Provavelmente R$ 1.000 por mês, ou até mais do que isso. Com a correção da inflação, como a gente falou. E talvez consiga o quê? 14% ao ano, de tal modo que, mais 9 anos, provavelmente, estou sendo conservador, você chega no primeiro milhão. Mas ainda há outro grande efeito dos primeiros 100 mil reais, que é a tranquilidade. Como assim tranquilidade, Luan? Veja, depois que você alcançar os primeiros 100 mil, você vai parar de ser alguém medroso ou medrosa. Você vai passar a ter mais, entre aspas, gordurinha para queimar para o quê? Para realmente buscar os seus sonhos, para ir atrás dos seus sonhos. Então entenda que a ideia de investir é a ideia de te dar liberdade, segurança de buscar o que realmente você quer para a sua vida. Então veja, muitas vezes você quer começar um novo projeto, um novo negócio, mas tem medo. Medo por você, medo pela sua família que você tem que sustentar, por exemplo. E por que você tem medo? Porque ainda você está na corrida dos ratos. Ou porque ainda você não consegue ter um patrimônio mínimo guardado que te possibilite ser mais arrojado, ir atrás do que realmente te dá paixão. E eu entendo completamente isso. Eu também passei por isso até alcançar os primeiros 100 mil. Só que depois que você rompe essa barreira, é como se você estivesse quebrando uma corrente. E a partir dali, você tem mais leveza para ir atrás dos seus sonhos. Então a minha mensagem aqui é: se esforce ao máximo possível para chegar aos primeiros 100 mil. Porque depois disso, você será uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais resiliente, com dinheiro na conta, uma pessoa mais inteligente, mais experiente, mais disciplinada. Só há benefícios no hábito de investir. E a partir dali, os juros compostos farão toda a diferença na sua vida, como eu mostrei aqui na nossa calculadora. Contando aqui a minha experiência pessoal, foi a partir dos primeiros 100 mil reais que aí sim eu decidi abrir um canal no YouTube que mudou completamente a minha vida. Abri meu canal em abril de 2021 e foi por conta dele que eu decidi ser um profissional do mercado financeiro. Hoje atuando como consultor de valores imobiliários, deixando como atividade principal a advocacia, que eu passei 5 anos me formando e depois mais algum tempo me especializando. Por quê? Porque foi a partir dessa barreira que aí sim destravou em mim a coragem de ir atrás do meu sonho. Então foque nisso, não importa se você só consegue guardar 100 reais agora, 200, 300, 500. Com o tempo você vai ir melhorando. O que importa agora é o hábito de investir. É você conseguir se livrar das amarras do curto prazo. Essa que é a ideia. O seu eu de hoje, ele pode não estar vendo muito benefício em investir poucos reais por mês. Mas confie em mim, o seu eu do futuro daqui 5, 10 anos vai te agradecer demais. E é claro que se você quiser um mentor para te ajudar a investir melhor, ou para acompanhar os seus investimentos, para montar a sua carteira de investimentos, se você quiser uma consultoria especializada comigo, você que, por exemplo, já tem um patrimônio muito maior, que não quer colocar o seu dinheiro acumulado com muito trabalho sob grave risco das armadilhas do mercado financeiro, eu te convido a conhecer a nossa mentoria ou consultoria, depende do que fizer sentido para você. Os links para você se cadastrar vão estar aqui embaixo. E é claro, se você gostou desse vídeo, compartilha, clica no botão de gostei e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!